Olá, mais um programa Coma Bem aqui na UFN TV, programa intermultipluridisciplinar dos cursos de nutrição com a professora Tereza Cristina. Olá, pessoal. E jornalismo comigo, os Tudo nossos bem? acadêmicos estagiários, também a nossa técnica aqui, a Maria. Você é daqueles que acha que molho só serve para macaronada do domingo? Pois não! No programa de hoje nós vamos mostrar outras diferentes aplicações dos molhos. Afinal de contas, Tereza, para que servem os molhos? De certa forma, ou como sempre foram usados, servem para dar sabor a algum alimento que seja básico. Por exemplo, a massa, a mandioca, a batata, o próprio arroz. A mandioca. Então, quando a gente fala de comida, né, Bebeto, a criatividade ela deve perpassar por isso. E o programa Coma Bem está sempre criando, e hoje nós temos um molho espetacular aqui, Bebeto, que é criado um molho pela Tetes, foi criado pela gente, e um prato que remete à infância também, que é um aproveitamento muito importante que a gente vai trabalhar posteriormente. Minha mãe chamava de roupa velha, só que ela fazia com carne e molho. E nós fizemos aqui uma nova versão de pão velho, pão amanhecido. Pão dormido, pão acordado. Pão dormido, alguma coisa assim, né, Bebeto? Que as pessoas falam que o pão fica emborrachado, que ele fica mais duro, mas tem formas diferentes de preparo. Ao invés de você usar uma massa, você vai usar o pão. O pão. E não quase como uma torta de pão, né? Não necessariamente o pão francês, o branco. Pode ser até um pão fatiado integral que a gente pode aproveitar. Mas os molhos, minha gente... Quando a gente pensa em molho, aquele molho cheio de queijos, aquele molho cheio, aquele molho de tomate industrializado, ou o dito cujo extrato de tomate, ou massa de tomate, né? Então, aqui o programa ele se propõe a fazer as coisas e mostrar como é que se faz. Depois a Nathalie, naturalmente, né? A Nathalie, em suas propriedades de jornalista, né, Nathalie? Futura jornalista, ela vai colocar para vocês algumas formas de preparo. Por exemplo, para que o molho de tomate... eu tô salivando de novo, né? Sempre. Não vou tomar água, gente. Isso, o molho de tomate, ao invés de nós colocarmos o tomate e a cebola e liquidificar e depois colocar numa preparação, o que a gente faz? A gente salteia a cebola, alho poró, o alho, depende da vontade, e vai colocar o próprio tomate, vai fritar o tomate e depois pode liquidificar. Ou tem uma outra forma belíssima também, que fica uma delícia, Bebeto, você pegar o tomate, cortá-lo ao meio, colocar um pouco de orégano, um pouco de sal, um pouco de azeite de oliva, juntamente com cebola, com alho, e colocar no forno para assar. Aí você retira e liquidifica com um pouquinho de caldo de legumes ou mesmo água quente. Você colocou, Bebeto, que a parte dos molhos nós estávamos comentando hoje, que o molho não necessariamente ele tem que ser feito daquela forma tradicional. E aqui a gente não faz nada da forma tradicional. Né? Então eu queria mostrar, gente, esse prato aqui, ó, para vocês. Aqui. Tá? Deem uma olhadinha. Essa é a torta de pão. Torta de pão. Ó, deem uma olhadinha aqui. Torta de pão, Coma Bem. Deem uma olhadinha aqui, nós esquecemos até de escrever Coma Bem, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, vou aproveitar um prato e mostrar para vocês. Aliás, o aroma, né, Bebeto? Este eu não provei ainda. Aqui, Tereza. Olhem só. Olha, gente, ficou tostado embaixo. Deem uma olhadinha vai aqui. Explicando como é que tu fizeste essas camadas todas. A gente colocou... A gente não, nós colocamos, né, Maiara? Maiara colocou o molho embaixo, o molho pronto, já que ela liquidificou. Qual o molho? O molho de tomate com cebola, com alho poró. Depois de ele assado. Aí o que nós fizemos? Colocamos o molho, Bebeto. Colocamos uma camada de pão francês, mostra aquele pão amanhecido lá. O famoso cacetinho dos gaúchos aqui. Mostra aqui. Olha só. Ó, esse tipo de pão aqui, gente, em vez da gente deixar estragar em casa, dá para fazer isso, dá para fazer torradas, dá para fazer brusquetas também, né? Mas a gente utiliza para isso e fica delicioso. Aí a gente coloca uma camada de pão, coloca uma camada de molho, coloca queijo,
uma nova camada de pão, e nós colocamos aqui, ó, Bebeto, colocamos um pão integral. Aqui, fatias de pão integral. Nós colocamos esse pão integral aqui, que a Maria disse que estava um pouquinho seco, né, Maria? Nós colocamos o pão integral, colocamos molho novamente, um queijo e colocamos com orégano. No forno. Gente, o aroma disso é espetacular. Eu não vou comer agora porque eu tenho um provador oficial aqui ao lado, ela tá? não pode. Vou Por deixar... razões contratuais, eu é que provo. Bebeto vai provar esse molho. Esse mesmo molho dá para eu fazer com massa, dá para eu comer com mandioca. Tá? Então, eu tenho várias utilidades para esse molho. Pode ser utilizado também, Bebeto, que as pessoas costumam fazer com aquela massa, a lasanha, né? Então, eu posso fazer com isso, eu posso fazer um molho com a panqueca também, colocar por cima, rechear essa panqueca com queijo e colocar. Então, é um molho bem versátil. Tá? E com o aproveitamento dos produtos, que é o que a gente trabalha bastante aqui. Sempre pensar, gente, que o que a gente tem em casa, nenhum desperdício deve ser levado em conta. O desperdício deve ser evitado, todos os desperdícios devem ser evitados e jogar na lixeira, né? E lembrar que aquele pão com aquele molho, o valor calórico dele é bem alto, tá? Porque eu tenho o quê? Uma farinha branca, tudo bem, nós temos um pouquinho de farinha integral, mas o quê? A gente sempre vai colocar junto uma salada, né, Bebeto? Depois o Bebeto vai comer uma saladinha. Gente, dê uma olhadinha aqui. Todo mundo lembra do nosso programa, Bebeto? Lembra? Do punk, né? Essas flores aqui foram cedidas de novo pela dona Neiva, lá da feira. Então, a gente coloca para dar um pouco mais de colorido. E são flores comestíveis, né? Só que o Bebeto não está comendo salada hoje, tá, gente? Como diria Tereza, que espetáculo. Então, o espetáculo tá bom, Isto Bebeto? vai comer no mato. Ele queria dizer outra coisa, mas aqui no programa não vai dizer, tá, gente? Ficou muito bom. Ficou bom, Bebeto? Que bom. Muito bom. Que bom que você gostou. Nós temos outros tipos de molho. Por exemplo, aqui, nós só deixamos uma amostra aqui. Esse molho ele já ficou um pouquinho endurecido, tá? Que é um molho branco, certo? Esse molho branco, o Bebeto vai falar com vocês agora as diversas formas de fazer esse molho branco e como é que ele se chama de fato. E para isso a gente fez o quê? Ao invés da gente fazer uma massa com molho branco, fazer um risoto ou fazer alguma coisa com molho branco, o que a gente fez? A gente fez a abobrinha, que de novo a Nathalie, em sua ciência da fotografia, né, Nathalie? As fotos para o Instagram. Fez também. Olha, gente, dê uma olhadinha. Abobrinhas enroladas, recheadas com queijo e com molho branco por cima. Isso. Embaixo colocamos o molho branco. Nós salteamos a abobrinha primeiro para tirar um pouco a quantidade de água. Sem gordura, sem nada. Sem gordura, sem nada. E depois enrolamos com queijo. Ok? O molho branco é muito fácil, gente. Na verdade, assim, quando vocês ouvirem falar em bechamel, é um nome francês para o molho branco. Não é? O molho branco é a farinha dissolvida na manteiga de preferência, pode ser manteiga sem sal, né? A gente faz o que a gente chama de roux, ele vai ficar cuidar para não embolar, e aí depois vai, como é que a gente diria, vai botando, deixando ele de uma consistência mais de molho mesmo, porque vai ficar uma bola. A gente pode usar leite, se quiser pode usar leite desnatado, pode usar vinho branco, se tiver algo mais refinado para uma carne, por exemplo. Pode usar caldo de legumes que a gente tenha guardado. Ótimo. Pode usar caldo de frango, de galinha, se tiver guardado, vai depender. Isso para poder fazer com que ele se fique mais liquefeito, pastoso, na verdade, né? Ele fica meio aveludado, isso, né? Aveludado. E um detalhe, sempre mexendo. Ele não pode mexendo, nunca dê as costas para a panela. Porque ele embolota. O fogo é baixo, Bebeto? Fogo baixo sempre e ele embolota. Se virou para o lado para pegar não sei o que, quando voltou, foi-se o molho. Então, quando fizer um molho branco, você tem que estar com tudo em volta preparado e cuidando. E a consistência é a gente que escolhe. Medidas depois a Nathalie vai passar, mas normalmente assim, pelo hábito a gente já faz praticamente no olho, né? Eu quero tanto de molho, vou botar tanto de manteiga, a farinha, vou fazer aquela parte primeiro, depois eu vou com o líquido, vou dando a consistência que eu quero. E a gente pode colocar também... E aí depois tempera com sal, pimenta e noz moscada. Ok. Nós fizemos uma inovação aqui hoje, tá?
graças à orientação do professor Bebeto, né? A gente já tem alguma fase da nossa forma, mas o que a gente fez hoje? A gente tentou, a gente fez com alho poró. Ele fica, nós douramos o alho poró, douramos essa farinha conforme você colocou, né, Bebeto? A orientação Bebeto sempre em cima, né, orientando. E no final a gente colocou um creme de leite ainda, Bebeto. Então ele ficou mais cremoso. Muito bom, ele ficou cremoso. Gente, olhem aqui, ó. E lembrar que, como eu tô comendo um molho extremamente calórico, rico... Pode pôr aqui, Tereza. Ai, meu Deus. Gente, olhem, gente, a abobrinha, olhem só. Uia! Vamos lá. Tereza, 30 segundos para acabar o primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai mostrar mais 2 pratos. Ok, gente. Olha só o queijo, que maravilha. Então, a gente vai utilizar, como a gente tem um molho extremamente calórico e cheio de gordura, a gente vai utilizar um vegetal para dar o quê? Diminuir um pouquinho aquela responsabilidade do excesso de calorias. Tá? E não comer com culpa. É verdade. Quer dizer. Não então, existe culpa, pessoal. Isso é uma questão importante. Isso o programa, como a bem fala, com propriedade, que quando eu quiser comer um alimento mais calórico, eu faço compensações com vegetais, ok? Segundo bloco, a gente apresenta outros 2 pratos feitos com molho, que é o tema do programa de hoje. Não saia daí, programa Coma Bem. O pessoal, ele está comendo, ele não está nem pensando, ele está louco para comer ali. Exatamente. Olhem só. Até já. Estamos de volta com o programa Coma Bem aqui na UFN TV e também no YouTube, também no Facebook. Aí nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Professora Tereza Cristina Blasi e eu, Bebeto Badic, nutrição, jornalismo, e hoje estamos falando de molho, que não é só para macarrão, mas nós temos um macarrão aqui para falar. Pois é, Bebeto. Vamos falar daqui a pouco, mas antes nós vamos começar com um prato com um molho criado pela Tets e pelas meninas. Olha que coisa bem linda. Isso, gente. Deem uma olhadinha aqui, olhem só que espetáculo. Olha a cor. Cheiro. Vocês sabem o que é esse molho, minha gente? Vocês sabem o que é esse molho aqui? O que significa esse molho? Eu não vou lamber o garfo, tá, gente? Mas esse molho, gente, ficou espetacular. Mais um molho de comenomato. Não, gente. Esse molho, quando você quer comer uma carne, por exemplo, um frango, pode ser um peixe, você quer dar um pouquinho mais de sabor, você pode usar esse molho. E esse molho, Bebeto, ele pode ser usado com massa também, pode ser usado com vegetais. O que a gente fez? A Ana fez uma redução de suco de laranja. Como é que é uma redução? Eu coloco para ferver e deixo evaporar. A água. Deixo evaporar a água, então vai ficar bastante ácido. E aí, o que se colocou dentro? Se colocou dentro para ficar um pouquinho mais ácido. Se colocou o quê? Mostarda, Bebeto. Se colocou mostarda. Então, foram 2 xícaras de suco de laranja, não é, Ana? 2 xícaras de suco de laranja, foi meia xícara de mostarda e... Para finalizar, para não ficar tão ácido, o que a gente fez? A gente cozinhou 3 cenouras inteiras, grandes, liquidificou
e misturou esse Fez molho. um pirê de cenoura. O que isso dá? Isso dá o quê? Um equilíbrio. Vai deixar equilíbrio. E, gente, não tem tempero nenhum, a não ser que a gente colocou para deixar um pouquinho mais picante ainda, a gente colocou um pouquinho de pimenta. E sal. Só para fazer uma pequena correção. Esse molho, olha, Bebeto, de novo eu estou salivando aqui, gente. Esse molho, porque o aroma, gente, espetacular. Esse molho, ele pode ser servido, que nós já falamos, com carne, com qualquer vegetal. Com macarrão. Com a massa, qualquer tipo de massa, não importa o tipo de massa. Dá para servir com carne, com massas também, ou com vegetais. Por que a gente fez um molho diferente? Porque agora é época do quê? De laranja, agora é época do quê? De cenoura. Então a gente tem que aproveitar os alimentos que são produzidos na estação, na estação e na região. Na região, então ele ficou. Com o macarrão. O que nós fizemos? A Maiara temperou, gente. Olhem, gente, já tem gente, já tem gente comendo. Não sou eu, tá? Eu queria comer, ele vai comer. Tá? Só que antes dele comer essa carne, gente, a gente vai fazer outra coisa. Olhem aqui, ó. Vamos colocar aqui uma salada. Salada. Com umas florzinhas. Com flores. Isso. Para o Bebeto. Não põe muito. Deu. Olhem, tá gente. Lindo. Então, esse prato a gente deixa... isso é importante, Bebeto. Se for carne, primeiro eu vou deixar assando essa carne. Quando ela estiver quase pronta, eu coloco esse molho para não ressecar essa carne. E esse molho vai envolver essa carne. Então fica uma verdadeira delícia, gente. Que é aquele molho que está ali, né, Tereza? Olhem aqui, gente. A consistência do molho antes de ir para o forno, ela ficou dessa forma aqui, olha. Eu só coloco em cima. E o aroma também é espetacular. E aqui a gente colocou um temperinho verde para as ervas do jardim. Isto, e o orégano também, orégano fresco, certo? Então, esse é um outro tipo de molho, um molho com vegetal. Tá? Eu posso fazer um molho assim também, Bebeto, ao invés de eu colocar a cenoura, eu posso fazer o molho assim com beterraba. Beterraba, dizer que a cor vai ficar linda. E vai ficar belíssimo também. Então, a criatividade, ela é importante. E cozinhar, né, Bebeto? Cozinhar e criar na verdade é que a gente tem, né? Fruta e legumes. Isso. Misturado. Então, a gente pode... E o que agrega isso ao prato? Isso só vai agregar valor nutricional. Nem vamos falar Nem vamos falar do aminoácido, nem vamos falar de vitaminas, de minerais, tá? É isso aí. Olha, gente, ele já sabe o que é beta-caroteno, gente. Sim, ele é aprendizado. Então, vocês vejam bem que o programa Coma Bem, ele serve, além de, ele tem essa utilidade, além de mostrar para vocês receitas diferenciadas, os nossos... colegas, eles também aprendem alguma coisa sobre nutrição. O Daniel que eu diga. Daniel, qual foi a receita? O Daniel começou aqui comendo X e churrasco, mudou todo. Totalmente, né? Totalmente. Hoje ele adora abobrinha. Sério? Imagina a gente ver isso do Daniel, é muito difícil. Bom, né? Então o programa Coma Bem educa. De certa forma, educa. Mas com tudo isso que a gente está colocando aqui, depois nós vamos para o último prato, o que a gente deixa sempre como mensagem? Se vocês puderem pegar as crianças, a família toda reunida, fazer uma refeição, conforme o nosso guia alimentar, que eu sempre cito e sempre vou citar, porque ele é um exemplo nacional. Que flor é essa? Isso aí é brinco de princesa. É maravilhoso. Ela é doce, né, Bebeto? Ela é doce. Então, a gente pode ter uma alimentação adequada. Vocês vejam bem aqui, não tem arroz, não tem batata, não tem mandioca. Só tem a massa. Então, tem a massa que uma delas é integral. Uma delas é integral. E depois a outra foi cozida na água? Na água da cenoura. Por isso que ficou com essa cor verde. Ficou com cor verde, isso. Para nós é uma surpresa, né, Bebeto? Ficou muito bonito. Tá? Então, pessoal, vejam bem, um prato com carne, com um molho delicioso. Aquele mesmo molho, Bebeto, que a gente fez para o pão, para aquela torta de pão, pode ser utilizado também aqui, da mesma forma, tá bem? Só cuidem para não usar molho branco com carne, certo? Porque uma coisa não combina com a outra. Porque no molho branco eu vou ter cálcio, na carne eu vou ter ferro. Não conseguem ser absorvidos da mesma forma. Então, tomar cuidado com molho branco e carne.
ok? Qualquer tipo de carne mesmo, que seja um peixe. Mesmo que seja um peixe. Eu isso é vou importante. diminuir a absorção de um dos nutrientes, ou ferro ou cálcio. Então, tomar cuidado em relação a isso. Então, sempre procurar outros tipos de molho para as carnes, Bebeto. E por último, e não menos importante, nós vamos passar uma massa ao pesto, certo? Essa massa ao pesto, gente, nós fizemos, a Ana ou a Maiara. Ana? Não, foi a Ana. Foi a Ana que A fez Ana o hoje pesto? trabalhou em dobro, né, Jana? Muito bem, tá aqui Ana. o pesto da Ana. Olhem aqui, eu dei uma olhadinha no pesto. Esse pesto ele poderia ficar um pouquinho mais líquido se eu tivesse colocado mais óleo, mas nós optamos por não colocar, né, Bebeto? O que foi aqui, Tereza? Pessoal, aqui a gente fez um massa pesto caseiro, ao né? pesto. O que é o pesto? O pesto vindo da sua origem é com pinholes. Com pinholes, isto. Então ele é que é muito caro. É extremamente caro e como, Bebeto, de novo falando, agora nós temos colheita das nozes e na região se produz muita noz. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos nozes, azeite de oliva, manjericão. Mas a Ana inovou hoje. Inovou, né, Ana? Que ela Ana pôs? colocou menta, gente, junto com o manjericão. Gente, ficou simplesmente espetacular. E aí, coloca tudo e bate? Coloca tudo no liquidificador, bate e você vai ter essa pasta. Se você quiser deixar mais líquido, você coloca uma quantidade maior de azeite. E se eu quiser substituir as nozes, que às vezes é meio caro, substituir pelo quê? Pode substituir por amendoim. Amendoim. Dá para usar amendoim, dá para usar castanha, dá para usar amêndoas, dá para usar a castanha de caju também, todas essas oleaginosas. O que a gente fez? Dei uma olhadinha que tem gente ali já servindo, tá, gente? Não, estou mostrando para os telespectadores. Tá só mostrando, gente. Não. Dois tipos de massa. Não, ele uma não tá. massa integral e a outra massa normal, que ficou com essa cor verde, que parece que é de espinafre, mas não é. Não é, né, Bebeto? Foi uma surpresa nossa, né, Ana? Ficou lindo. Nós queríamos aproveitar a água da cenoura que estava fervendo. Aí pegamos uma massa, um ninho de massa, grano duro, uma massa comum, colocamos na água e ela ficou verde. Vamos descobrir qual foi a reação química que ocorreu aí, né, Ana? Mas ficou muito delicioso. Gente, porque para colocar aqui, tudo para colocar para vocês, quando a gente coloca as receitas para vocês, depois a Nathalie passa as quantidades, a gente sempre prova. Mas a gente sempre está criando e está aprendendo aqui com o programa Coma Bem. Então hoje nós temos comidas que são fáceis de preparar também, Bebeto. Todas comidas fáceis de preparar, comidas que têm uma quantidade de nutrientes suficiente pode ser para um almoço, pode ser para um jantar. Equilibradas. Equilibrada. E pensar que a alimentação... Eu não sou muito fã, Bebeto, de ficar falando alimentação saudável. Mas uma alimentação adequada depende de cada um. Tá? Cada um come aquilo que é melhor para si, certo? Mas dentro daquelas necessidades que são importantes. Ou seja, por dia, lembrar sempre 4 a 5 tipos de verduras e legumes diferentes 2 vezes ao dia, ok? 3 a 4 frutas ao dia. Bebeto, Gente, dá uma olhadinha ali, gente. Eu fui falar com ele, olha o que ele está fazendo, gente. Ele nem vai me responder agora, não adianta. Eu vou voltar à nossa orientação, então. 4 a 5 tipos de verduras e legumes diferentes, ou sejam hortaliças, certo? 3 a 4 tipos de frutas diferentes ao dia e complementar com esse tipo de alimentação. E lembrar que se eu fiz esse molho com cenoura, eu já estou contemplando uma. Eu vou comer o quê? Vou comer alface. E a laranja, né? A cenoura é isso. Olha, ele também está lembrando bem, viu? Ele está aprendendo, gente, está aprendendo. E o que eu tenho aqui? Eu tenho mais alface e mais a rúcula. Mais o quê? Mais uma. E lá eu tenho o quê no molho? Eu tenho tomate. Então eu não tenho nenhuma outra gordura que não um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, que é importante, as gorduras são importantes. Um pouquinho de manteiga lá. Um pouco de manteiga naquele e um pouco de creme de leite também, né, Bebeto? Então é o equilíbrio, gente. Comer bem, tá? Comer bem, conforme as orientações do programa Coma Bem, proteína animal, passa pelo quê? Passa pelas boas escolhas, pelas ótimas preparações que todos podem fazer. E aquilo que eu falo sempre, o programa Coma Bem faz alimentos de fácil preparação, nutritivos, adequados
para toda a família. E também que sejam encontrados na nossa região. Ah, tá. Isso é Sempre, importante. sempre, sempre, Isso né, é Bebeto? importante. Não tem nada aqui que tenha que buscar em outro local. Será que tenha não, que pedir- Bebeto? Não. Acho que só, nós colocamos só Nada. um pouco de mostarda aqui. Mas essa mostarda não é a mostarda... Não é a mostarda, é uma mostarda que não é a mostarda É uma francesa mostarda importada. industrializada brasileira. Industrializada brasileira. É o gosto que todo mundo tem do cachorro quente da E infância. é de fácil acesso. Uma coisa que nós esquecemos, nós falamos que nós colocamos noz moscada ali também, né? Eu falei que coloquei. Como tempero. Isso. Então, sigam a orientação do Bebeto em relação ao molho bechamel. Isso. Então dá para fazer com leite, com Salsa creme, bechamel. com suco de... Com caldo de legumes, caldo com de vinho legumes, branco. com vinho branco e por aí vai, tá? Isso. Então, façam bons molhos na vida e comam adequadamente esses molhos misturados com legumes, com alguma massa e essa massa, de preferência, uma massa integral. Isso. Sempre com saladas, Sempre tá? com as saladas. com Comam flores. bem. Então, esse foi o programa Coma Bem, hoje tratando de molhos, o FNTV, canal 15 da NET. Não sai daí que a nossa programação continua. Um grande abraço e até a próxima. E eu vou continuar comendo. Abraço, óbvio. pessoal. E depois nós vamos degustar. E é um agradecimento Eu já especial para as estou. meninas hoje, né? Maiara e Ana Lúcia se viraram nos 30, realmente. Nos 30 não, Maria, nos 20 anos do curso. Muito obrigada. E nós ainda estamos, esse ano todo, Já comemorando os acabou o 20 anos do programa. curso. Já acabou o Deixa eu programa. falar, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima semana.